Opa, pessoal, lê aqui. E já que eu fiz o react de 20 minutos do vídeo, vamos lá fazer um react aqui. O Reage Carlos reagiu ao Narras. E eu já vi aqui o comecinho. Eu não sei se eu ia trazer esse vídeo, até porque, caraca, bicho, foi 1 hora só deles falando sobre Bleach. Isso foi impagável. Isso foi a sensação que eu tive nessa explicação. Foi basicamente ele tentando ter razão. Ele deu, ó, ele falou no vídeo dele que basicamente não faz sentido o Ichigo ganhou desses caras que ele não devia ter ganhado. Ele fala, ele não devia ter ganhado, isso é ruim. Aí ele mudou para que não faz sentido o Ichigo ter ganhado, porque não explicou o porquê ele era tão forte. E isso é um erro, e isso me desconecta. E eu não consigo acreditar no cara. Eu verdadeiramente não consigo. Por quê? É narrativa padrão. A narrativa de que você está assistindo uma obra e o protagonista da sua obra é a visão mais interessante, é a melhor visão do arco, a melhor visão do mundo, a visão mais interessante do mundo, é uma narrativa padrão. Não explicam por que o Goku tem cauda, por que o Goku se transforma, por que o Goku é mais forte, por que o Goku tem uma pele mais resistente. Não explicam nada disso. Então é muito estranho alguém falar isso de Bleach. É muito estranho. Então não faz sentido. Parece que ele foi pego no argumento, ou ele tá com uma falsa memória, viu um vídeo, tá com uma falsa memória e tá tentando se justificar num viés falso de qualidade. Porque só não faz sentido. É tipo você assistindo uma obra de terror, a obra de terror te assusta e você fala, que obra de terror ruim, tenta ficar me assustando. Só que no caso dele é pior. Ele tá vendo uma obra, a obra está criando ativamente um mistério. A obra está criando ativamente um mistério. E você reclama do mistério. Porque ele não reclamou, ele até tentou bater uma de argumentaçãozinha que sim, mas beleza, tem mistério, mas eu posso não gostar da resolução do mistério, da resposta do mistério. Mas não foi isso a sua argumentação, não foi isso que você disse, não é isso que está sendo argumentado. Você reclamou que a obra não explicou um mistério no ritmo que você queria. E isso não faz sentido você reclamar disso. Lê, mas a opinião do cara, ele se ancorou muito em opinião. Ah, não gostei, não gostei. Ele falou, não estamos gostando, não estamos gostando. Né? Estamos não gostando. Foi a opinião dele. E isso que é ruim de você debater, de você falar sobre opinião. Por isso que eu falo que eu não debato opinião. Porque ele é o Deus da opinião dele. Eu não tenho o que falar. Se ele, porque eu não consigo pegar minha mão, enfiar na cabeça dele, tirar o sentimento e ver, você realmente sentiu? Não tem. E o problema de quando a gente vai debater, vai querer discutir emoção, opinião, sabe o que acontece? Eu vou ter que, através do discurso dele, sentir que ele tá falando a verdade. E adivinha? Não senti. Não senti de nenhuma forma ele falando a verdade. Ele até mudou o tom, agora tá mais calminho. Agora tá mais calminho. Se ancorou muito na expectativa. Que é, de novo, adivinha, que eu não consigo. Por que eu consigo acreditar? Mas eu não consigo achar isso um bom motivo. Eu não consigo, tipo, respeitar esse motivo, sabe? Tipo, respeitar ele ter, mas eu não consigo. Ele me dá a justificativa e eu penso, que patético. Eu só consigo pensar isso, me perdoe. Por que ele? Porque ele é um homem adulto. Ele é um homem adulto. Ele falou que ele estudou. Ele falou que leu livros. Ele é um homem adulto. É uma história. Ele tem contato com a arte. E ele não percebe isso. O que ele fez foi simples. Ele ficou irritado com o Enzo 13, o Tira 13, o Zoro 13 do Twitter, das coisas, com o pessoal chato que falava com ele. E como o autor, ou seja, como não teria uma consequência real para a atitude dele, ele decidiu usar o anime, a obra de arte de alguém, algo que para muitas pessoas que verdadeiramente tem um bom motivo, que tem um sentimentalismo com a obra, ele decidiu atacar essas pessoas através de algo que elas gostam. Para dar uma punição. Para ensinar essas pessoas. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou entrar aqui no meu canal principal. Desculpa, eu vou ter que fazer isso, tá, gente? Ale, por que você não vai fazer react? Desculpa ter mentido aqui com react, tá? Se vocês me perdoem, eu vou entrar aqui. Ai, qual vídeo que eu pego, velho? É que eu faço isso em todos. Vou pegar aqui, ó. Hero Inside, uma animação infantil. A totalidade do crítico daqui em 3 temas. Não assista esse vídeo. Porque a narrativa visual dessa série, ela é muito boa. Ela é uma discussão, ela é disruptiva, mas ela é comum.
Então se eu te der alguns spoilers... Ó, dica, o pessoal que quiser assistir os meus vídeos em 1.5x, pode sim. Se prestar atenção, talvez você não vai sentir o que eu senti. Porque eu fui pra série com spoiler, mas eu consegui ver a genialidade dessa série, porque eu literal estudo sobre isso. Então se você não for entre aspas, nerdão clássico, até mesmo você sendo um nerdão clássico, talvez você não sinta o quão inventivo e único essa série de animação ela é. Que mesmo infantil, entregou uma construção, uma disrupção mais única e boa do que Invencível, nesse sentido, The Boys, boa parte da cultura e do entretenimento de super-heróis dos últimos anos. Mas é sutil. Então se eu te der um spoiler, talvez você não sinta. E você já vai buscando. E se você for buscar, tem uma base, talvez você não sinta. Vamos lá, pra quem é essa série? Essa série é uma série infantil. Então não vá achando uma série super, super densa. Mas também não vá achando que é uma série Dora Aventureira. É uma série, ela vai te ensinar a assistir ela. Pode ficar tranquilo. E é uma série muito consciente. Uma série linda visualmente. Na sua direção é ótima. Para padrões de séries de TV, é um espetáculo visual com lutas incríveis. As lutas são mais Dragon Ball do que o próprio Dragon Ball Hero. E ainda é muito pra criança, mas para sua criança interior. É pra isso, é pra você fã de quadrinho e você fã de cultura pop. A série tem referências extremamente na cara. A primeira temporada tem uma lá que você fala assim, que não é nenhuma referência. O cara literal fala de onde ele tirou, e você vendo, você sabe do que eu tô falando. E tem umas referências, vou falar, umas referências, por exemplo, a Tokusatsu, a Power Ranger, a Kamen Rider, espetacular. Filme chinês, dorama, animes, são espetacular. Então é uma fusão de várias coisas do mundo nerd e dentro de uma desconstrução que você vai gostar. Uma narrativa visual esplêndida, mas uma narrativa textual pra criança. O que significa? Você como adulto, você vai pegar o que a cena tá querendo dizer sem o texto, porque a narrativa visual é bem feita. Aí vai vir os personagens pra reafirmar o que você já sabe. Os episódios são rápidos, o ritmo é bom, até mesmo acelerado demais. Então você não vai se cansar com os personagens reafirmando aquilo que você já sabe, tá bom? E, o disclaimer, a série não vai te surpreender. Ela é uma série introspectiva. É uma série para fã. Então, o que você vai sentir são pequenas coisas que só fã sentem. Se você prestar atenção, mesmo você não sendo religião, você vai sentir. E não apenas isso. Ela é uma série clichê. Ela vai entregar algo extremamente comum, algo extremamente clichê. Você sabe, a série vai fazer isso. Mas o meio, o como, vai ser completamente novo, inovador e cheio de camadas. Vai por mim. Ah, Lem, não acredito em você fala essas coisas. Vamos lá, primeiro. Se você conhecer a série por meme, pelas edits, infelizmente você pegou a pior forma de conhecer a série. Porque a série é uma série sobre dualidade. Ou seja, ela tem duas camadas. Uma camada mais plástica, que é isso que eu tô falando, e uma camada mais pessoal e impropessoal. Então tem chance de você ir assistir a série e esperar uma coisa, e ela vai te entregar a outra. Então, infelizmente, por isso que eu tenho que dar esses disclaimers. Porque a série não vai ser, ao mesmo tempo que ela não é o que você acha que ela é, para lhe entregar o que ela é, sem achar que você é o que ela é. Ah, Lê, não acredito, você tá se enrolando demais. Assiste o primeiro app. E o melhor de tudo, é só 10 minutinhos, 10, 12 minutinhos. Acho que as duas temporadas dão 1h50. Então, não um filme de 2 horas. Então você pode assistir. Assim, o ritmo é meio acelerado, fato, a gente fala disso mais no final do vídeo, mas ainda é uma série rapidinho pra assistir. Você vai assistir, ó, acabou. Pula abertura, pula finalização, você assiste assim que nem sente, amigo. Eu comecei 2 da manhã, fui terminar 4 da manhã e nem tinha percebido o tempo passar, pra você ter noção. E eu ainda reassisti a primeira temporada pra fazer esse vídeo aqui, então pode ficar tranquilo, tá? Então só assiste o primeiro episódio, você vai entender. O primeiro episódio é um espetáculo no sentido de apresentar a sua temática, a sua subtemática, o seu texto e a sua narrativa visual. Vai lá assistir e depois você volta, tá? Então vamos lá. Vamos falar então da genialidade, da sua estrutura narrativa. Desculpa, gente, desculpa eu ter feito isso aqui, mas eu precisava, tá? Porque se você sentiu, ai meu Deus, me enganaram, ai meu Deus, que fã chato. Ao invés de você tentar ensinar o fã chato, ao invés de você tentar ensinar o fã chato com ódio, você podia realmente, sabe? Ah, Lê, você tá exigindo demais do cara. Todo mundo, ninguém aqui é de ferro. Verdade. Mas você poderia então ter mudado a sua narrativa, a sua percepção, sem querer tanto ficar se vendendo como certo, entendeu? Agora, desarmar. Porque então, pô, eu fiz o meu vídeo lá, gente. Então, os fãs de One Piece me venderam o anime errado. Ensinando de verdade como assistir One Piece. Cara, igual eu fiz no meu vídeo. Você viu o que eu fiz no meu react? Como é que foi o meu react? Eu fui lá pra ensinar por que One Piece faz o que ele faz e por que tem pessoas que gostam. Porque é bom. Só isso que eu fiz. Você vai assistir lá, vai gostar? Não, porque eu comecei o meu vídeo falando que o One Piece tem uma narrativa não usual. O One Piece... E por que eu peguei Hero Inside? Porque o Hero Inside é a narrativa de One Piece versão heróis. Carlos, vai lá e assiste Hero Inside. É super curto. Super. Só tem 2 temporadas. Não vai dar 2 horinhas. Vai dar 2 horinhas. Você vai entender o que é One Piece sem assistir One Piece. Ale, por que você tá falando isso? Porque Hero Inside, ele é ainda mais caricatural do que One Piece faz. Ele é ainda mais infantil. Então ele literalmente fala. Como ele é pra criança, mas One Piece não é tão pra criança assim. O Hero Inside, ele repete. Ele não apresenta uma vez. Ele não faz uma saga pra te ensinar. O Hero Inside é o tempo todo. E tu vai gostar, tá bom? E depois você vê o meu vídeo de Hero Inside. Ele nem vai ver isso aí. Abafa o caso. Então, ruim demais, Jesus. Então, é tão pouco proveitoso, sabe? Mas tudo bem, tá? Aí eu só vai. Então, vamos lá ver aqui o resto do vídeo. Acho que é aqui que eles vão começar a falar de One Piece mesmo. Vou assistir 20 minutos dele contra-argumentando narras, tá?
dele argumentando narras, a gente para. Não vou assistir tudo de novo, tá? Bora. Foi a qualidade do Oda. E nos meus vídeos eu vou falando sobre isso, né? Eu vi o vídeo dele que ele fala sobre a qualidade do mangá ali, assim. Assim, vocês veem o vídeo, né? Mas eu vi aquele vídeo já com a intenção também de procurar genialidade. Porque, assim, quando eu falei. Aí esse é o problema. Caraca, como é que pode o meu exemplo? O que é a melhor obra pra quem não consumiu nada é o que resume o cara. Ele tem um padrão de obra. Vamos lá. Lê o que são obras. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho mais. Lê o que é a arte. A arte é a técnica de causar sentimentos. O que é causar sentimentos? Você vai lá e causa um sentimento ativo. Você faz uma técnica para causar o sentimento da pessoa. Riso, choque, aprender, emoção, tristeza, felicidade, horror, medo, ansiedade, tudo. Aí temos uma obra que ela é o magnus opus da comédia. Aí você fala, mano, essa é a melhor obra do mundo. Eu ri. E a pessoa que está te falando isso, ela valora o riso. Então pra ela, uma obra que faz rir é mais importante que uma obra que te faz chorar. Ela vai lá e te fala, melhor obra. E você vai lá assistir. E pra você, o que você valora é uma obra que te faz chorar. A obra não te fez chorar, a obra é um lixo. A obra só tem piada, eu já vi piada em tudo que é lugar. Você saber que tem melhores diferentes de melhores e que há bons diferentes de bons é o básico de quem consome arte, de quem estuda. Como que você coloca em verossimilhança, coloca na régua, nivela uma ótima obra de comédia, uma ótima obra de dramática, uma obra ótima mista, uma ótima obra profunda, uma ótima obra filosófica, uma ótima obra de ficção, uma ótima obra melancólica. Como é que você nivela elas? O que você nivela é o seu gosto pessoal. Mas tem pessoas que gostam tanto de vários tipos de obras que tem vários melhores. Eu tenho eu literal só tenho uma obra que eu digo que é a minha obra da minha vida, que é Clonage After Story. Mas se tirar ela, eu não tenho uma obra melhor, eu tenho várias obras melhores. Então, eu vou buscar genialidade, mas você não tem a capacidade de perceber essa genialidade, você só está se auto-sabotando. Se você não conseguiu perceber a genialidade, porque você não é o público que o Oda está tentando atingir, você literal está fazendo igual eu dei no meu exemplo. Eu não gosto de terror. Eu não consumo terror. Sempre quando eu consumo terror, não importa qual terror, eu não gosto. Até o terror é bom. O terror faz o que ele... Ó, vamos lá. O que é o terror? Causar medinho. Causar sustinho. Me manda a melhor obra que causa medo, terror e susto. No primeiro jumpscare, eu fecho o filme. Aí o pessoal fala, você gostou do filme de terror que eu te indiquei? Cara, o que você sentiu? Cara, medo. Fiquei me cagando todo, cheio de ansiedade. Fui dormir cheio de medo. Eu tava dormindo achando que tinha um bicho querendo comer minha cabeça. Nossa, horrível. Aí falou, nossa, muito bom, né? Não, detestei. Deu 10 minutos, eu desliguei o filme. Tá vendo como é diferente? Por que eu vou valorar? Por que eu vou valorar um choro de um chorador que tá chorando pela indicação de criança? Entendeu? Poxa, você podia ter mudado um pouquinho a sua percepção aqui. Mudado a forma que você fala. Ele mudou um pouquinho. Mudou. Já ficou bem menor. Mas é muito mais aquela sensação de... A minha sensação que eu tenho. O cara manja do que eu tô falando. Se eu tentar cair em cima dele, eu vou tomar no meu rabo. Ele mais respeitou a autoridade do Narras do que... Adivinha? Sabe por quê? Eu sinto isso? Porque ele podia ter feito a mesma coisa, respeitado a obra artística de outro autor. Mas como esse outro autor não tava lá olhando, todas as críticas que eu faço em qualquer lugar, eu falaria na frente da pessoa. Todas, na frente do autor. E se o autor falar, mas não era isso que eu queria dizer. Eu falo, foda-se, foi isso que eu senti. Foi isso a minha análise. Você errou nisso. Você errou nisso. Mas você tá errado. Tô errado. Me desculpe. Entendeu? Então, é isso que eu sinto. Lê, você tá errado. Posso estar muito errado, porque... Pô, cara, que primeira impressão ruim, viu? Mal de One Piece, a galera falou, cara, você tem que ver o vídeo narrativando sobre a história de One Piece. Porque ali ele explica o porquê que é tão bom e tal. Eu fui ver o vídeo já querendo ver, cadê o genial, tá ligado? Realmente fui mal intencionado, não é mal intencionado não. Me deram intencionado, realmente, sabe? Ver aí, pra você entender o quanto é genial. E aí... eu falei merda, agora mudei de opinião, realmente. Vai, otário! Fala sem ver o vídeo, seu idiota, vai! Um erro meu, né? Um erro meu, desculpa. Carlos, só pra você ter admitido que você tava indo com a intenção errada, retiro o que eu disse, foi mal. Eu vou deixar aqui, né? É bom pra deixar eu passar vergonha. Tem que deixar. Vocês não precisam só ver as minhas melhores faces, não. E aí eu fui vendo, é só um mangá normal, na minha opinião. Não teve nada que eu procurei o genial novamente, que os fãs estão sempre me dizendo, e não achei nada demais. Mas talvez, É aquilo que eu te falei, você não sente o genial quando o genial é uma desconstrução daquilo que você não ouviu, daquilo que você não assistiu. Vou dar um exemplo do meu pai. Vamos lá. Eu fui assistir com meu pai, com a minha família, com meu irmão. Aí eu fui com os meus pais, assisti um filme. Meu pai falou, nossa, que filme bom. Eu falei, nossa, que filme bom. Meu irmão... Meu Deus, que filme bom! Aranha Verso, fomos assistir, e Aranha Verso impactou todo mundo.
Sabe qual foi a frase do meu pai pra Aranhaverso? Nossa, que filme bom, né? Imagine se fosse real. Por que eles não fizeram real? Será que não tá faltando dinheiro pra eles fazerem real? Aí o que eu falei? Peguei um cabo de vassoura nas costas do meu pai. Não, brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, pai, aqui o apelo é ser a animação mesmo. Mas ficaria muito melhor se fosse de verdade. Um ator de verdade. Mas foi muito bom mesmo assim. Eu acho que só esse exemplo já mostra que às vezes o seu tanto vínculo como o seu consumo médio meio que dita a sua sensibilidade para certas genialidades. Infelizmente, existem genialidades que exigem contexto, infelizmente. A simplicidade é a parada. Mas é aquela coisa, né? Como eu procurei uma coisa genial. Eu não sei nem se. Eu acho até imagino, talvez, fãs de One Piece criaram um monstro. E isso é perigoso. Ele tá falando sobre o que aqui nesse título? Será que ele tá falando que a expectativa é o monstro ou sou eu o monstro? Oda escreve muito bem. Agora vamos lá. Expectativa. Verdade. Mas se você sempre fala que expectativa é um problema, por que você tá batendo tanto no cara? É porque ele é adulto, porra. Eu tenho dificuldade de perceber pessoas que têm esse nível de interpretação, esse nível de maturidade, sendo adulto, tendo barba, entendeu? É porque, imagina, você tá reclamando da atitude infantil de pessoas infantis, de adolescentes, 16 anos, 20 anos, aí tu com barba na cara, trabalha na área, que tem um mínimo de tato artístico, age igual essas pessoas. Não me entra, pô. Na minha cabeça isso. Eu consigo entender pessoas incultas. Uma pessoa que nunca assistiu animação, beleza. Mas uma pessoa que tem um contato com a arte. Como? Que consumo que justifica isso? Eu não consigo entender, de verdade. Eu não consigo entender. Eu consigo aceitar a existência, porque a existência de tudo é uma possibilidade. Mas, poxa, eu não acho isso complexo, pô. Eu não acho de verdade que One Piece é complexo. Eu não acho que se você se deixar assistir, se você se deixar se levar, você entende o apelo de One Piece. Na moral, se o Carlos, porque eu assisti o vídeo do outro comprou. Se o Carlos tivesse entendido com boa vontade, ele entenderia a força de One Piece da história e entenderia o que é um erro do anime. Vamos dar mais um exemplo? Baki. Então imagine, ele vai lá assistir Baki pela Netflix, que igual a Gabi foi, e se decepciona. Que porra de história merda. Olha essa animação de merda, olha esse 3D de merda. Mas, igual a Gabi, ele conseguiu perceber a inventividade das lutas, do subtexto, da história, da conexão. Então alguém que se diz consumidor, cara, tem que ter algum nível imaginário que a pessoa começa a conseguir saber aonde é a história errando e onde é a produção errando. E como ele não estava gostando, ele não se deixou atingir por nada, ele fechou o coração. Por quê? Porque uma das piores coisas de Alabasta, que é a derrota do Crocodile, ele não viu o problema. Cara, ele é literal. Não, por quê? Porque ele gostou do sangue. Ele gostou do que o sangue representou na estratégia. E por ele ter gostado, ele foi cegado para um erro. Fãs já pegaram. E por que é um erro? Porque a história poderia justificar muito melhor esse downgrade que o Crocodile teve. Principalmente colocar o Crocodile como alguém que estava mentalmente ensandecido. Mas isso não foi reforçado. E ele não viu esse erro. Mas vários outros errinhos micros ele não pegou. Será que só isso já daria para ele sentir qual é a força e a fraqueza de One Piece? Por que eu falo isso? Porque ele poderia tranquilamente comparar One Piece com One Piece. Ele pega o que ele gosta de One Piece, o que ele não gosta de One Piece, compara e vê qual é o nível médio para ele. Só que ele tava assistindo com tanta vontade, que quando ele gostou de alguma coisinha, ele sai, e focou apenas naquilo que ele não gostava. É um consumo improdutivo, porque você não aprende nem sobre si, Carlos. Então se você não consegue nem tirar algo positivo desse negativo, no caso ele vai ganhar dinheiro, então, foda-se, eu entendo disso, mas, Carlos, você poderia ter tirado algo pra você aprender sobre você nisso. Eu sempre falo aqui que às vezes assistir obras boas é melhor, é bom, obras ruins, é bom você assistir às vezes, porque isso conta muito sobre você, sabe? Você consegue, esse tipo de obra eu não gosto, pô, olha, esse tipo de construção eu não gosto, pô. Por exemplo, imagina você uma pessoa complexada com pai, ou tem a sensibilidade grande de pai, mãe, aí você vê uma obra tratando mal, na escrita, o pai, pô, a obra tem vários erros, mas esse erro aqui que ela teve com o pai, escreveu o pai ruim, mal,
Tipo, o pai era bom, aí do nada a obra vira a chave e coloca o pai ruim, a obra tem vários erros, mas esse pai, essa mãe, esse irmão, essa namorada que teve esse erro de escrita me impactou muito mais. O que isso significa? Então, poxa, tem valor, obra ruim tem valor, nem que quase nulo, mas tem um pouquinho. Você não conseguir nem tirar algo bom pra si, é muito improdutivo, poxa. Bem, e eu ficar admirado pela qualidade da escrita dele, que me fez continuar lendo One Piece. Uhum. Porque eu O Narras é o Carlos com conhecimento, com mais humildade, ou até mesmo só mais inteligente de não postar um vídeo soltando ódio gratuito pra se igualar ao ódio que ele tava recebendo. Porque o Narras fez mais crítica mais pesada e ninguém reclamou do Narras. Tanto porque o Narras ele tem bons argumentos e ele tem autoridade? Sim. Tanto que, normalmente, quem vai só xingar o Narras, o pessoal já ignora, ele também tem uma fanbase, né? O problema é, vamos pensar que tinha pessoas, Carlos, que concordou com as suas críticas. Só que como sua argumentação era pobre, ela não vai se sentir à vontade de te defender. Esse é o problema. Porque assim como na obra ficcional, o importante é o como é feito, na vida real também. Eu vi algumas pessoas te defendendo como o máximo argumento é a opinião do cara. Não precisa disso. Vai pro Narras. Vai pro Narras. Então, se sua argumentação fosse boa, consciente, você teria tido... Mano, imagina. É que é ódio, né, velho? Eu não teria argumentado e assistido o vídeo do cara se o vídeo do cara fosse bom, né? Até porque quem me indicou era um vídeo ruim. É um corno do meu amigo. Mas pelo menos aqui, ó. Nesse react você poderia realmente ter aprendido algo. Até porque você acabou de falar que você não gostou, fez o seu vídeo não gostando, entrou numa persona de não gostar e foi caçar erro. fui gostar de One Piece mesmo, acho que Skype. Skype me fez gostar de One Piece mesmo. Caraca, não é esse arco? Pô, não é a primeira vez que eu ouço isso, tá? Não é a primeira vez que o pessoal fala que Skype fez o pessoal gostar. Skype fez o meu irmão quase desistir de One Piece, né? O que eu tive que fazer é, eu entrei num site, peguei lista de não fillers e fui pulando na Netflix. A galera fala que é horrível. Muitos fãs falam que esse arco é chatíssimo. Tem gente que fala pra eu pular esse arco, inclusive. Até lá eu tava. E mesmo Skype tem um monte de coisa que eu não fico de saco cheio. Mas Sabaody pra mim foi um grande pico de qualidade. Na qualidade da obra e na minha aproveitamento de leitura. Aí depois veio o pós-time skip e estraga tudo. Na minha opinião, não tem como defender One Piece a não ser que você seja uma criança de 10 anos, sinceramente. Porque assim. Isso aqui é um ad hominem. Por que você tá fazendo um ad hominem pra mim, Carlos? Não, desculpa. Não entendi. Não foi minha intenção. Na real, eu tava bolado mesmo. Eu deixei a emoção sair. Não devia ter falado isso. Inclusive, me desculpem aí, fã de One Piece. Eu acho que isso foi uma falha minha. Como eu falei, né? Eu já tava flor da pele aí, tava de ressaca. Caralho, olha eu sendo refutado. Olha eu sendo refutado, velho. Desculpa, Carlos, por ter sido arrogante com você, mano. Desculpa de verdade. Mano, você tava argumentando com Bleach, literal, você tentando argumentar com Bleach, com algo que você não lembra através de um sentimento que pode ser, que é extremamente falseável, de uma não memória, que você não sabe nem se esse sentimento é puro do que você assistiu ou do que você consumiu posteriori das obras de Bleach. Aí agora tu tá sendo fofo, pô. Vai te lascar, meu. Não tava pensando muito bem, né? Então, isso aqui eu não faria mais. Isso aqui, ter falado isso aí. Até porque também esse vídeo me trouxe também umas epifanias, sabe? Eu fiquei assim pensativo sobre como eu devia me expressar. Tu não vai ficar... Ô, filha da mãe, tu não vai ficar me refutando agora, né? Pô, eu não vou... Velho. É sacanagem que tu vai fazer. Carlos, sai daí de baixo. Sai. Sai daí de baixo, cara. Sai. Ô, filha da mãe, meu. Caraca, pô. Eu me orgulho, às vezes, de dar uns predicts de argumento. Só que isso aí foi insano, pô. Na câmera também. Porque... Posso pensar isso aí, mas não é legal de falar, né? Realmente, porque por mais que eu esteja na internet há muito tempo, eu não fazia vídeo dessa estrutura aqui, sabe? Poucos são os vídeos. Teve isso, sim, mas poucos são os vídeos que eu fazia sozinho, assim, sem segurar as estribeiras, tá ligado? Ah, tá. Entendi. Então não foi um vídeo apenas pra zoar. Tu tava puto, né? Tu tava igual eu quando acabou o Boku no Hero, pô. Boku no Hero foi puto. Nossa, pensa num cara que ficou puto, velho. Se eu não tivesse a minha índole de tudo que eu for escrever na internet, eu tentar ser o mais culto na minha linguagem possível, porque isso me impede de... É um gatilho, é uma trava mental que me impede de fazer merda e falar merda na internet. Recomendo, se vocês são pessoas que têm uma linguagem menos culta, uma linguagem mais casual, quer dizer, e vocês querem ter uma régua, querem ter uma mordaça na boca para falar menos merda, mudar a sua linguagem conscientemente ajuda, tá? É uma das minhas técnicas. Então, desculpa, se você acha que eu sou arrogante pela minha forma de falar, é ao contrário, tá? Eu falaria muito mais com gíria, falaria muito menos eruditamente, usaria muito menos termos mais técnicos. Se eu pudesse, eu falaria só em gíria. Só que aí, isso daí me atrapalharia na minha intencionalidade. Então não tem como eu falar isso, tá? Na verdade, é até problemático como eu falo, porque eu tô usando aparelho. E aparelho, esses
Entendeu? Então, desculpa aí no seu ouvido, atrapalha muito a minha dicção. Muito. Como assim? Só defende One Piece quem é uma criança de 10 anos de idade? Por que você tá antagonizando o público? Desculpa, não, esse aí, galera, esse aqui foi um erro meu. Não farei isso de novo. E até me arrependo em ver um cara analisando aqui minha opinião e eu ter falado uma coisa dessa. Realmente, isso aqui foi bola fora. Isso aqui parece que fãs de One Piece encheram o saco dele e fizeram com que ele ficasse com muita raiva de One Piece. E ele tá. Eu também faço isso, eu não sou santo também, tá? Caramba, ele vai compreender esse meu lado. Rapaz, o cara é maduro mesmo. Não necessariamente. Não tô brincando, não. O Narras falou isso, pô? Cara, você tem memória ruim, eu não lembro. Eu não lembrava do Narras dando essa meia-culpa aqui dele também. Graças a Deus que quando eu tiltei, eu falei que tá tudo bem de falar na merda. Porque, mano, nossa, imagine eu falei o que eu falei, né? Julgando o Carlos. Aí eu tomo. Aí ele, na sequência, ele vai lá e se pede desculpa. É mais humilde. E eu Narras pede desculpa. E eu mais humilde. Eita, preula. Eu já tô com fominha em alguns grupos chatos do Facebook. Do Facebook, porque só quem usa Facebook é meio doido, brincadeira, já me achando chato e pedante, imagina agora. Tô falando sério. Cara, gente, tudo que eu tô falando aqui não tô ironizando, tá? Eu não tô ironizando, não tô sendo irônico, eu tô falando sério. Eu acho bom até deixar claro isso, né? Porque alguns momentos aqui eu pontuei aqui umas coisas que eu achei legal, tal, né? Que eu falei, é isso aqui que ele acha, legal, tal. Eu não tô ironizando, sério mesmo, tô falando sério. Com One Piece, mas às vezes com One Piece também. Qualquer um que me enche o saco, volta e meia eu faço isso. Mas ele tá deixando a vontade dele de devolver essa angústia, devolver essa farpada, devolver esse incômodo que os fãs fizeram com ele. É, verdade. Pra devolver isso no vídeo. Sim. Mas, cara, foi Olha que merda, olha que merda. Olha como o Narras é foda. O Narras, em acho que 10 segundos, falou que eu falei em 2 minutos. Carela dos infernos. Um desabafo. Eu vou te falar uma parada. Eu mandei um áudio pro Marcos, né? Meu amigo, falando tudo isso que eu falei no vídeo. E falando puto, porque eu terminei o arco e eu fiquei. Como eu falei, depois no vídeo eu falo, né? Que eu acho que o One Piece trata você como idiota e tudo mais, tal, né? Mas tudo isso, cara, tudo isso é por causa do hype que a fã não botou em mim. É por causa disso, mas enfim, eu mandei o áudio pro Marcos e ele falou assim, cara, não concordo. Esse argumento eu não vou tancar nunca. Nunca, tá? Lê, mas você deveria aceitar esse argumento. Eu aceito, pero no mucho, sabe? Por quê? Eu aceito primeiro arco, segundo arco. Pô, Alabasta é épico pra caraca, meu irmão. É muito épico. É muito épico, entendeu? Você perceber a intencionalidade de obras, às vezes é mais difícil. Só que além de ser uma obra... Peraí, que eu tô pensando agora, que agora eu fiquei com dó dele, foi mal. Pior que ele fechou o coração nas principais técnicas de empatia e de apresentação narrativa de One Piece. Então, a primeira grande prova narrativa e estética de One Piece, que é a Alabasta, que a Alabasta é o pré-coisa da Robin, né? Mas a dinâmica, a obra, o ritmo da obra, a intencionalidade da obra, o que a obra é, as principais técnicas que ela usa já foram. E a Robin, ela não é tão caricatural quanto os outros. A Robin, ela é a mais comum do grupo. Tanto que ela brilha por causa disso. A Robin é ela é muito boa. Tá? Ela é muito boa. A simplicidade da Robin, os pensamentos dela, torna ela uma personagem maravilhosa. Até o time skip. Que horror. Voltando. Torna ela muito única. E pensando agora que ele tá em Alabasta, e ele fechou o coração para as sagas mais importantes, faz sentido ele não ter entendido ainda a obra de verdade em Alabasta. Caraca, Alabasta é quantos episódios? Entendeu? Porque mesmo sendo a saga de Alabasta do 92 ao 35, oxe, é só isso? Eu tinha certeza que era mais episódio, pô. Vocês não estão vendo porque eu não vou ajeitar minha tela, não. Vamos ficar assim mesmo. 135 episódios. E ele entrou com o coração fechado. Ok. É uma narrativa não só pra ele. Ok. Não ressona com os gostos dele. Ok. Ele se forçou. Ok. Um anime não é tão bem feito e não tem um ritmo tão bom quanto os animes atuais. Que entra ainda um amplificador de consumo. Ok. Na minha cabeça, a Alabasta tinha 200 episódios, não 135. Na minha cabeça, a Alabasta era bem mais, né? Porque o pessoal fica falando que é um Piece lento, e eu não sinto isso, sabe? Eu sou velho, né? Desculpa. Eu não sinto isso, principalmente porque eu assisto muito anime antigo. Aí na minha cabeça, um anime lento pra história. Tipo, One Piece lento pra mim, a Alabasta tava tipo no episódio 230, pra vocês terem noção. Então, porra, faz sentido. Sabe o que é interessante? Talvez, como ele vai se forçar a assistir Skype, ele vai sofrer para um caramba em Skype. Só que agora, como ele tá com o coração mais aberto, o final de Skype é bom pra caramba. E Skype, mesmo tendo um ritmo do ruim pra burro, e de novo ter fake morte até mais, tá, Skype começa a complexar o mundo, né, pra quem ama o work building de One Piece em Skype.
talvez ele goste do work building de One Piece. Talvez. Agora eu fiquei curioso pra saber o que ele vai sentir de Skype. Desculpa, Carlos. Vou ter que pedir desculpa pra ele. É um bom tema pro vídeo, né? Pedir desculpa pra ele. Com o que você falou, mas vai lá, mano, posta a tua opinião. Eu acho que você devia falar isso mesmo, acho que você devia trazer essa discussão, né? Se é uma coisa que você tá sentindo, posta isso aí e tal. E eu nem ia postar, mas ele falou isso e me despertou a vontade mesmo. Ele falou assim, cara, eu sou o único que acha isso, e realmente postei. E sim, eu sou o único que acha. Eu vou tomar essa briga. Não, eu não tô Mas fazendo esse é o problema de falar opinião, pô. Esse é o problema de falar opinião. Porque às vezes, opinião é algo tão pessoal que às vezes só você tá sentindo. Carlos, vamos ser mais humanos aqui. Já não teve anime que você assistiu e achou uma merda só porque você tava cansado? Eu já assisti anime bêbado que eu gostei. Isso aconteceu. Nossa, aconteceu. Aí quando eu voltei a assistir, achei o anime um lixo. E eu já peguei um anime, assisti o anime. Não foi Boku no Hero. Não foi Boku no Hero, foi outro. Não lembro qual foi. Cheguei cansado do trabalho, coloquei tal, e a obra chegou até... Era Black Clover? Não era Black Clover. Eu não tô lembrando qual era. Era Shihiro? Não era Shihiro. Não lembro que obra era. E eu tava assistindo, aconteceu algo. Mano, eu xinguei. Obra filha da mãe. Xinguei, que obra lixo. Dropei a obra, tal. Aí, né, eu saí do trabalho, eu decidi voltar a assistir a obra. Na minha cabeça, a obra era um lixo completo. Voltei a assistir a obra era boa pra caramba. Só que eu tava com o coração tão fechado, porque eu tava cansado, porque eu não tava com tanta paciência, que eu não consegui perceber uma técnica básica de choque. E bem feita. Só porque a obra não fez o que eu queria. Fui lá e gostei. Depois. Então isso acontece. A diferença é que quando você coloca na internet, você pode acabar infectando as pessoas com essa sua opinião. Ou pior, a sua intencionalidade passar. Porque imagina, eu falando isso aqui agora. Só que eu sendo arrogante, pedante, falando que a obra é um lixo por causa disso. Aí depois eu falo, pô, não gostei porque eu tava cansado do trabalho. Tipo, tem coisa do trabalho, mas tira trabalho. Não gostei. Não gostei porque eu tava assistindo o celular. Tava assistindo o celular. Que comportamento patético, né? Às vezes é isso que as pessoas sentem. Por isso que às vezes quando você vai dar opinião na internet, mesmo que toda opinião seja opinião tem valor. de propósito com você, porque você é você, tá, Carlos? Não, tudo Porque bem, eu sou o tipo de tranquilo. pessoa que bate em argumento. Eu não te conheço, não acho que você é uma pessoa, mas eu vou fazer tudo que eu puder pra mostrar como você tá equivocado e espero que você possa reconhecer alguns desses pontos. Claro, não, ótimo. É isso, mano, eu tô me sentindo até feliz de tá vendo conteúdo assim. Muito legal, cara. Isso aqui sim, cara. Ó, eu não assisti outras análises, aqui é a segunda que eu tô vendo, da minha opinião, né? Mas o cara coloca isso aqui na mesa, o respeito sobe. E assim, ele não me devia nenhum respeito sobre isso, sabe? Realmente é maturidade do cara aqui. Porque eu não fui leve nas palavras, eu fui pro pessoal de fato, pro fã de One Piece, claro, né? E saiu do meu coração, né, essa raiva, essa realmente, esse sentimento de estar inconformado, né? Então ele não me devia esse diálogo safe. Mas tá ele fazendo. Realmente aí. Eu de novo engoli na língua aqui, ó. De novo. Cara, agora que eu parei pra perceber que eu fiquei mais bravo com ele. É que eu não gravei, né? Acho que se eu tivesse gravado, vocês teriam percebido. Eu fiquei com mais bravo dele falando merda de Bleach do que de One Piece. Principalmente porque ele literal tava tentando argumentar com a obra que ele dava um consumo análogo do não consumo. Ele narrador foi da Aproveitar hora. pra melhorar algumas questões de como você tá se comunicando. Eu tô de mente aberta, cara. Vamos lá. Porque, por exemplo, Tanto que ele falou de Bleach, eu fui olhar ali, né, o mangá e tal, pra saber, né, caramba. E também, sem ponto aí, cara, se é isso aqui, tô errado, se é isso aqui... Nossa, mas quando ele fez isso, eu fiquei, ai meu Deus, como é que ele... como ele não conseguiu entender o argumento do Narras. Meu Deus. Eu fiquei puto. Merda, cara. Porque é tipo, eu já conversei com pessoas chatas, eu já falei que existe... Eu falei? Não, eu falei no meu react do Dragon Ball Super Broly. Que existem escolas de exegese, ó, o aparelho, que literal ensinam que só existe a forma literal, de se interpretar uma obra. Ou seja, pessoas que tiram a análise de segunda camada da obra. Que não existe nada além do que o texto diz. Existe. Por exemplo, vamos pensar que existe... um cara tá aqui, aí a obra faz um jogo de câmera, que joga a câmera aqui pra cima, que mostra ele e a obra distorce o espaço para fazer esses dois personagens parecerem que estão no mesmo quadro. Essa pessoa vai olhar isso e falar, isso é um lixo porque isso não aconteceu. Esse ângulo que está mostrando a luta, esses dois personagens não estão próximos. Isso é um erro, isso é um lixo e essa obra está ruim por causa disso. E se você acha que isso não existe, isso não só existe, como existe uma escola que ensina isso.
Lê, que escola tipo física? Não, é uma linha interpretativa que é passada e ensinada pelas pessoas, tipo, literal, de pessoas que dizem que Ratatouille, naquela cena que o Remy tá comendo os negocinhos, ele come e aparece um negócio. Isso é ruim, porque isso não tá na cena, isso não é real. Qualquer coisa lírica, qualquer poesia, qualquer coisa fora da realidade que a obra material, que a realidade material tem na obra, se não for explicado, ou seja, o Remy, por estar fazendo isso, não é um recurso estético. O Remy tem um poder de ver os sabores. E quando ele come, ele está vendo o sabor. Então é um poder, eles têm essa interpretação que o Remy tem. E por isso que ele sabe, e por isso que ele sabe cozinhar. Não é um recurso estético, não é um recurso poético, literal. Existe esse tipo de interpretação. Então, eu ver interpretações dissonantes, eu consigo entender. Só que até essas interpretações, eles têm uma lógica. Porque eles partem de que, como toda obra é uma emulação da realidade, a realidade precisa ser o ponto culminante de qualidade. Então se a obra está emulando a realidade, se ela sai da realidade, até para não estar na realidade, a realidade é a régua que irá mostrar objetivamente, aí tá errado, mas é os caras, se a obra tá boa ou ruim. Acho que o Narras já deve ter visto esse tipo de gente. Não lembro. Isso aqui é isso e é isso, acabou. Não sei se foi isso aqui, tô errado mesmo, não lembro. Não prestei atenção. Pode ter sido. Tem um processo parecido com você. Eu nunca gostei de One Piece. Eu tô vendo esse vídeo seu agora, mas hoje em dia eu me considero fã de One Piece e eu trabalho na área de escrita há 10 anos, eu tenho vários prêmios internacionais, tenho obras com mais de 1,5 milhão de views, eu trabalho Maneiro pra caralho. com escrita de mídias passivas, como histórias, né? Gente, tem um vídeo aí pra você saber que caminho que o narrador for desenvolvendo profissionalmente aí, que seria. Eu quero ver o que eu posso fazer da minha vida também. Porque é com isso que eu quero trabalhar. Na minha cabeça aqui, eu vou me mudar, ir pra um lugar onde tem teatro, vou fazer meus contatos, vou fazer faculdade de teatro, virar ator, mas focar na questão da direção, fazer contato com gente que escreve peça, gente que escreve roteiro pra filme, coisa do tipo, me conectar com as pessoas e desenvolver minha carreira aí. Mas se tiver um outro caminho aqui que eu não conheço, pô, seria legal saber. De mídias ativas, como jogos, então, indicado The Game Awards. Tô falando, vou dar carteirada, porque ele falou, pô, só criança de 10 anos Não, tudo bem, tudo bem. elogia ou defende. Tem que dar. Assim, inclusive, eu falei das coisas que eu estudei também nos livros, né? Não foi pra me parecer mais intelectual também. Foi basicamente pra testar que, cara, é uma coisa que eu também gosto, eu estudo também, né? E é bom falar isso, porque você pode ter uma opinião contrária tendo conhecimento daquilo, porque o pessoal, você não concorda. Mais ou menos, cara. Posso ser sincero? Efeito Dunning-Kruger? Dunning-Kruger, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso aqui, ó. Você tá basicamente com isso aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Efeito Dunning-Kruger é um viés psicológico que acontece, tá bom? Chamado, é uma linha X e Y, mostrando a confiança e a competência. Quando você, deixa eu ver como explica isso aqui melhor. Conhecimento, informação, racionalidade, intelecto, inteligência, seja o que você queira chamar. Conhecimento é uma das poucas coisas que, quanto menos você tem, menos você sente falta. Então, quando você é uma pessoa que tem baixíssimo conteúdo, você não estudou nada na sua vida, aí você começa a estudar alguma coisa, QI, essas porcaria, QI quando sai, aí as pessoas ficam falando merda, dopamina quando sai, musculação quando sai, sempre tem uns merdinha pra falar errado de fisiologia. Você estuda um pouquinho, você tem uma confiança lá para cima. Por quê? Você tava do 0, agora você tá do 10. Mano, você tinha 0 é nulo. Agora você tem 10 vezes mais, ou infinitos mais do que 0. Entendeu? É infinitos mais do que você tinha antes. Então, cara, você deve ser foda. Você deve ser incrível. Só que a régua não é de 0 a 10, é de 0 ao infinito. Então, a sua confiança não está alinhado à sua competência. Aí você vai lá, começa a estudar mais. E o problema é que isso pode acabar, e você não vai continuar estudando, se achar. Por exemplo, quando ele usou o termo Deus Ex Machina, colocando isso, e isso é um recurso negativo. Não existem técnicas nem recursos que sejam negativos por si, porque o viés da qualidade é a emoção. Então, se tem um Deus Ex Machina, as pessoas gostam, não é errado, é só que é a merda. Isso é uns complexos, né? Mas vamos lá. Aí você vai lá, você estuda, você perde a confiança, porque agora você tá... é como se você estivesse subindo uma montanha. Você subiu um pedregulho. Você achou foda. Porque você nunca subiu nada. Você achou foda, Foda, tá. Aí você olhou lá pra cima, uma montanha. Se eu subir isso aqui, subir. Aí você vai estar na metade da montanha, vai olhar pra baixo. Vou cair, vou morrer. Fudeu. Vou ficar aqui. Se eu sair daqui, eu morro. Aí você vai ter que se esforçar mais até chegar no fundo no topo da montanha. E não se enganem, tá? Isso aqui é uma simplificação. Existem efeito Dunning-Kruger e efeito Dunning-Kruger. O que significa? Que não quer dizer que, tipo, estudei, perdi a confiança, estudei de novo, pronto, tô no máximo. Não, pode acontecer de você
estudar de novo e voltar pro efeito Dunning-Kruger, não sabe porra nenhuma de novo, aí quando você perceber que você tem que estudar ainda mais, você volta, depois você volta, depois você volta. Concorda com isso aqui, você não entendeu nada. Você é um ignorante, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto e me divirto. Eu leio roteiros, eu baixo roteiros de filme pra ler como é que os caras fizeram. E eu acho muito, muito maneiro mesmo, cara. É uma coisa que eu fico lá. Eu já baixei o roteiro de Guardiões da Ah, então é por isso. Caralho, eu falei no meu vídeo. E o viés de qualidade dele tinha muita coisa de filme. Porque o sinônimo de qualidade dele não é o sinônimo universal, exceto de filmes. Porque filmes são obras muito mais conectadas entre si. Então o viés do faz sentido das explicações, uma obra que quer ser fechada em si mesmo, pouquíssimos filmes fazem algo pro futuro. Kung Fu Panda 2, Aranha-Verso 2, Top Gun não, o Missão Impossível, esse novo que saiu, a mesma coisa. Pouquíssimos filmes têm essa estrutura de deixar vácuos narrativos para serem respondidos lá na frente. Então acontece. Tá? Por isso, sabia disso. Ele deve ser mais cinéfilo do que um cara mais otaquinho. Galáxia, né? E vou vendo, caramba, no roteiro tava desse jeito aqui. Bem simplesinho a parada, e no filme é totalmente diferente, sabe? É uma parada mais, claro, visual, obviamente, né? Então, vários momentos assim, eu acho muito interessante, cara, enfim. Então acho que eu sou uma criança de 10 anos muito genial, por ter ganhado diversos prêmios com o Paco de Bravery, indicação Oscar não, né? The Game Awards, foi mal. Tô me projetando o Oscar, vai chegar. Apesar de que o Oscar é uma farsa. Não clipem isso pra quando eu for ganhar o Oscar, senão vocês podem me sabotar. Mas The Game Awards com o Paco de Bravery, o prêmio da Shueisha, da editora, One Piece, Naruto, Bleach, Jujutsu Kaisen e vários outros aí. Também fui premiado pela Shueisha, com Monsters Odyssey, inclusive, tem mais de 1,5 milhão de views. E vários outros projetos que vão sair aí. Então, pô, sei lá, se o Maurício Sama me elogia, eu fico muito feliz, né? Ele foi assistente-chefe de Tetsuhara, autor de Hokuto no Ken, e ele me elogia, ele fala que... O pessoal perguntou, Lê, por que você botou aquele capa de Hokuto no Ken? E uma das narrativas fodas de Hokuto no Ken, que é o que inspirou o Dragon Ball, o que inspirou Bleach? Não. Hokuto no Ken é o pai do show. Hokuto no Ken é o pai do show. Se comparar Hokuto no Ken com Dragon Ball não é porra nenhuma se comparado a Hokuto no Ken. E Hokuto no Ken, o protagonista, no começo da obra, já é um dos top 3. Já é top 3. Hokuto no Ken é o vínculo, a narrativa de... Ô Jesus, do que eu reclamei lá da Solo Leveling, é o Solo Leveling Shonen, basicamente. O Mawa no Shinderu Nani, que é aquela coisa de fazer... É o que Solo Leveling chupa para tentar ser o que a ponta do pé de Hokuto no Ken é, tá? Então, o anime é ruim. Vai assistir o mangá. Vai ler o mangá. É bom, tá? Pode assistir, porque você vai sentir lá coisas que nem Dragon Ball, nem One Piece conseguiram emular depois. É bom. E até porque cada um que veio depois de Hokuto no Ken foi tão grande que ninguém teve culhão de copiar o Hokuto no Ken, você tem noção. Tem gente copiando Dragon Ball e um monte de coisa. A Hokuto no Ken não, filhão. Então, pode ir lá, tá? É só pra mostrar que, não, tem obras de ótima qualidade, que o cara já começa um dos mais poderosos e consegue ser extremamente divertido, extremamente bem feito. Eu mando muito bem, eu sou muito próximo de editor japonês, de um bom editor japonês, né, nessa parte de narrativa. Legal. E eu fico muito, muito feliz com isso. Se ele me elogia, eu tô satisfeito, mas, porra, sei lá, eu acho que eu sou uma criança de 10 anos muito inteligente. Aliás, deixa eu tá certo ele se defender dessa forma aqui, realmente, porque eu não fui muito feliz nas minhas palavras ali, né? Mas justo, a não ser que você gosta de desenho animado, sabe? Desenho animado, Não gosto de desenho animado. Acho que ele tava se defendendo, ele só tava mostrando como era um ponto pueril, entendeu? Essa parte do desenho animado eu fico puto, tá? Eu fico puto, porque vocês sabem, já viram aqui em algumas lives que eu falo, como eu detesto que a animação, ela é vinculada com uma obra para criança. Por isso que eu fiquei tão puto quando ele falou de traço infantil. Porque isso é um reflexo da percepção média usual das pessoas de que a animação é infantil. E isso é um dos motivos que nós não temos mais estilização nos animes, por exemplo. E claro que a estilização nos animes é por culpa do padrão da indústria. Porque a indústria gera homogeneidade em certas características a certo nível, tá? Não é 100% homogêneo, tá? Mas industrialização às vezes gera homogeneidade, Fordismo e essas coisinhas. Mas existe sim um erro de você ter que fugir de certos traços, porque você não vai conseguir quebrar os preconceitos das pessoas que a animação é coisa para criança. Então, por que a obra adulta tem um traço específico? Porque não é porque isso é bom, não é porque isso é característica, não é porque isso é artístico. A obra adulta conseguiu, sem querer, ter o traço de obra adulta. Então, eles usam isso que eles sabem que se eles fizerem um traço diferente, vai ter aversão. Então, eu não gosto nem um pouquinho de quando tem a palavra infantil e animação simploriamente colocado na mesma frase.
Eu luto contra isso. Pode dizer, gosta muito desse animais, tipo um Looney Tunes, você gosta muito de... Mas é que, assim, eu tô falando isso aqui pelo seguinte, pra mostrar como o argumento dele é bobo. Porque você tá atacando a pessoa. É. Por que você não tá atacando... Não, isso aí foi completamente desabafo, de fato. Você tá comentando sobre One Piece? Por que você não comenta que o One Piece tem X, Y e Z problemas? E você tá falando Lá na que frente eu falo. quem gosta de One Piece é algum tipo de diminutivo. Ele fala mesmo, tá? Ele fala mesmo. A argumentação começou quando eu parei. Ai, cara, por isso que. Esse é um dos motivos que eu comecei esse react mais pro final. Mas quando ele começou a argumentar coisas melhores, realmente problemas. Desculpa. Cara, é problema tão bobo que eu não consigo não argumentar no FDS, sabe? Só que aí fica ruim, né? Argumentar desse jeito, porque ele fala, não gostei disso, achei ruim, não funcionou comigo. Só que ele não dá argumento, né? Ele não dá argumento. Principalmente porque boa parte, para a sua argumentação e para o seu viés de qualidade ser mais estável, você precisa às vezes dar exemplo de obras que fizeram isso que você está colocando e funcionou. Ou, melhor, coloca cenas similares do próprio One Piece, que ele não tem... É que One Piece tem 100 episódios, né? Então, meio que ele não tem ainda... E como cada arco é muito diferente entre si nesse comecinho, ele ainda não tem comparação de colocar... Ó, isso aqui ficou ruim por causa disso, disso, disso. Olha, essa mesma intencionalidade nessa outra cena de One Piece, porque funciona disso, disso, disso. Por isso que eu falo que o arco atual é uma merda, porque o bom é o que tá agora, de One Piece, por causa do passado. Qualquer. Sim. Você tá usando aí... Nossa, eu tô me sentindo levando uma bronca. É verdade, eu cometi um erro. Não, mas isso aí foi um desabafo. Cara, sinceramente, vou te falar a real. Eu não imaginei que a galera ia dar uma foda pra isso que eu falei também. Ah, isso quer dizer que você pode falar o que você pensava ali e foda-se, fala qualquer merda assim das pessoas que gostam de One Piece. Não quer dizer isso. Como falei, foi uma coisa que eu não deveria ter falado dessa forma. De Looney Tunes é igualmente pra... Não, hypou, ficou thread. Foi tão caricatural, essa argumentação foi tão boba e pueril e tão infantil, e aliado a um cara barbado, grandão, um cara adulto, ter argumentações de nível de uma criança birrenta de 16 anos, isso é caricatural e o pessoal viralizou, saiu da bolha. Um monte de gente fazendo react, entendeu? Porque você, um homem adulto, pegou pilha de criança. Isso por si já é ruim, já é meio caricatural. Aí depois, você ainda fez um vídeo onde você, como eu falei lá, né, você ficou nu. Você se expôs e expôs o seu lado pessoal e íntimo de uma maneira ruim. Então, por isso que é ruim, né? Porque eu acho que se você tivesse essa postura, acho que não tinha viralizado. Então, para o bem, para o mal, dinheiro, né? Como é que é a piada? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Então, dane-se. Nem faz sentido também, conheço muita gente que gosta de grandes histórias que eu considero ótimas e também gosto de One Piece. Reduzir a pessoa, né? Como se fosse um demérito você gostar de Looney Tunes. Assim como pra muita gente é um demérito gostar de anime, gostar de Marvel. Verdade. A pessoa não gostaria que usasse um argumento desse pra ela. Mas tá usando pra outro. Por quê? Porque tá querendo devolver essa angústia, essa chateação que ele recebeu. Sim. Então, O cara fez a leitura psicológica de mim, isso tá correto. eu comentei isso pra mostrar como não faz o mínimo sentido esse argumento. Não é que, tipo, não é psicológica, é uma das coisas mais básicas do mundo. Pô. Todo mundo. Por isso que viralizou. Por isso que o pessoal mandou pros caras fazer react, porque isso era a coisa mais óbvia. Você pegou pilha de gente que talvez nem exista. Tem chance até de um cara que tava fazendo isso, era num bot. Pegou pilha disso e você tentou devolver na mesma moeda, agindo igual eles, com argumentos igual ao deles. Por que você não gostar o torna certo? Não torna. Não torna, não. Você gostar, você discordar de One Piece ou reclamar de One Piece, não Nem gostar me torna melhor também, deixa claro. de One Piece, não torna você certo. Mas eu não vou falar que você é uma pessoa ruim ou burro, ou uma criança de 10 anos por não gostar de... Não, mas se você não gosta de Jujutsu Kaisen, você é burro. Se você acha que a filosofia que eles passam ali não é desenrolada e representada em um nível satisfatório visual, aí você tá sendo burro. Aí... Eu não gosto. Brincadeira. Brincadeira. Eu gosto de Jujutsu. É que eu não valoro, velho. Eu não valoro Jujutsu Kaisen. É tipo, eu vejo. É bom, é bonito, a animação salvou para um caramba. Eu já tinha tentado ler, mas não gosto. Jujutsu. Eu tenho que Jujutsu o que você tem com One Piece. Eu vejo, eu entendo a proposta, mas eu não valoro. Não valoro mesmo. A pior coisa de Jujutsu é o começo. Que ele tenta forçar a empatia. O Jujutsu, o começo do mangá de Jujutsu é uma das coisas mais sem empatia. Que a única coisa comparável que eu consumi nos últimos anos foi Kaiju 8. Para você ter noção. E isso é tão... Olha, não adianta você falar não, cara. Que isso é tão verdade que até quando o Gojo morreu, você viu como foi o inferno. Porque isso é só uma bolha que tava segurando. Pum, quando ela explodiu, você viu o quanto a obra não se segurava nos outros personagens. E também da porra do autor ficar dando atenção pro pessoal da internet, mudando a porra da história e se ferrando por causa disso. Mas não vamos falar disso agora não, né? Não é importante. E isso é um erro crucial, porque ele não conseguiu corrigir com o decorrer da história. Isso só foi escalando por causa da apresentação dos personagens e por causa da escolha estética narrativa dele. É estética, porque uma das coisas do Gojo é ele ser bonitão, mas vamos narrativas dele.
uma história gráfica dele de focar muito no Gojo. E aí, acabou. Então, por que eu falo isso, Lê? Eu me importar com os personagens, me sentir conectado com os personagens, ter empatia pelos personagens, gostar dos personagens é mais importante do que a profundidade da história. Não, ler sério, sim. Eu consigo ler obras ruins que eu me conectei com os personagens, mas eu não consigo assistir obras boas cujo eu tô dando uma foda pros personagens que estão em tela. Eu já falei, eu assisti o Zack-chan. Mano, o primeiro anime de Zack-chan tem PNG na bagaça. Eles estão lá no restaurante, tem uma caneca, acho que é uma caneca de PNG. Tem um PNG na bodega. E eu gosto. E eu me diverti. E eu ri. Então imagine eu falando que eu não gosto de Jujutsu. Carlos, você entendeu o que eu estou falando aqui pra você? Do porquê eu estou abrindo meu coração? E eu tenho certeza que você vai ter um fãzinho de Jujutsu, mas isso aí... E quem é fã de Jujutsu, que ama Jujutsu do coração, entendeu o meu ponto. Ele pode até falar que, mano, mas eu gosto de... Mas tem uma leve apresentação de Jujutsu. Tem uma leve apresentação de Jujutsu lá, pra você ter empatia. Sim, 1, 2, 3. A piada do Fujigurinho. Eles lá no restaurante com a menina que aparece lá do Itadori. E tem mais uma, porque eu já numerei isso, só que eu não tô lembrado agora, me perdoem. Só isso. Não era no começo. Era depois que tava tudo acontecendo, que não me conecta com os personagens. Aliado a um drama sério, onde todo mundo pode morrer, em um mundo distópico, triste, cheio de corrupções, onde naturalmente fecha o meu coração para sentir empatia pelos personagens. Porque eu não sei se vocês sabem, eu não assisto obras pra ficar triste. Então se eu percebo que a obra quer me fazer ficar triste, eu fecho meu coração. E se eu ficar triste, eu amo a obra. Que é um dos motivos de eu gostar de Glanad After Story. Mais um pedaço do meu coração pra vocês. Sim, eu já tinha isso, eu sempre tive isso. Se eu percebo que a obra quer me fazer ficar triste, eu fecho o coração pra ela. Não é parecido com o que você teve, Carlos, One Piece? Só que eu sei disso. Falei isso aqui agora e falo. Nesse meu coração fechado, não é um motivo para eu falar que a empatia de Jujutsu não funciona. Porque ela é realmente fraca. E nós vimos o resultado disso lá no começo. Exemplo, Zero. O Zero tem muito mais técnicas de empatia, tem muito mais conexões, tem muito mais o que o pessoal gosta de chamar de senso comum, onde você quebra o senso de seriedade. O que Fullmetal faz, eu falei isso lá no meu vídeo anterior, que é você quebrar um pouco a dinâmica de seriedade para você desarmar. Porque adivinha, o que é tensão? Você fechar as mãos vai ficar tenso. Às vezes, você não vai conseguir ficar mais tenso do que você já tá. Então você soltar, igual jumpscare, abaixa a música, deixa o pessoal e pum, vai de novo. Que onde tem isso, a porra do Zero, filha da mãe. Se Jujutsu começasse pela visão do Zero lá, eu tô falando Zero porque foi quando eu assisti o filme, tá? Mas se começasse ali, eu falei, caraca, agora eu comecei a gostar de Jujutsu. Gostar de Jujutsu. Olha, eu usando um erro da história, comparando com a própria história. De nada, Carlos. Desculpa discordar de você. Desculpa ser chato, tá? Desculpa. Você aí é narrador, mas nesse caso é uma exceção, tá? Tô brincando. Por que eu tô fazendo isso, gente? Porque atacar o que os outros amam, sem colocar aquilo que você ama na mesa, pra também poder ser atacado, pra mim é covardia. Porque você tá julgando a emocionalidade de uma pessoa enquanto você não coloca nada seu. Peraí, você tá dando uma de gostosão? Bota algo que tu ame muito aí, vai, bota, coloca. Só pra testar um negocinho pra tu ver, né? Bota a mão pra bater. Tá batendo na minha mão, vou bater na sua, pra ver se você é macho mesmo. Brincadeira. Ironia. Isso aqui foi o que eu falei, foi ironia agora. É porque dos vídeos Jujutsu também, né? Os fãs de Jujutsu. Gostos diferentes, assim como eu também não gostava. Tem várias obras que eu julgo boas e eu não gosto. Eu consigo analisar elas tecnicamente. Boa, também tem uma obra assim pra pra ver que a qualidade é boa, mas não tá no meu gosto. Só zoando, tá, gente? Porque ele mostrou agora uma obra que ele gosta, que já mostrou que tem uma certa análise. Então, ele gostando, ele não gostando, é independente. É só pra mostrar isso daí, como ele podia ter pegado uma experiência que ele teve com o Jujutsu pra mostrar como isso funcionaria com One Piece. Gosto pessoal. Então, assim, o que te faz estar certo? Porque até o momento você só demonstrou como você foi leigo na hora de fazer. Esse é o problema. Não existe certo e errado de opinião, porque opinião é opinião. O que significa opinião? Sentimento. O que significa sentimento? Você sentiu. Então, se você fala gostei ou não gostei, e não existe certo e errado, porque... Como assim? Gostei ou não gostei? Tipo, assisti, não gostei. Como é que vai ter errado isso? Pô? É tipo chutar a quina de uma mesa, sentir dor. Aí senti dor, não, você tá errado. Como é que é? Não, você não sentiu dor. É verdade, não sentiu dor. Aí não parou de sentir dor. Não é isso que funciona. Então por isso que não existe opinião certa e errada.
entre aspas, né? Esqueci que eu fiz, entre aspas, com os dedos. Sou burro. Eu fiz, entre aspas, com os dedos. É que vocês não sabem, meu microfone tá aqui altão, eu gesticulo muito, tá? Aí eu fiz, entre aspas, com as mãos, e eu esqueci de falar, entre aspas. Porque essa é... Só que o que acontece? As pessoas, para não serem contrariadas, colocam semicríticas, colocam análises, colocam coisas que não estão 100% alinhadas à opinião como opinião, para você blindar. Aí você fala, isso é um lixo, mas é a minha opinião. Então, se você falou que é um lixo, tem um teor qualitativo. Se você falou que... Você não falou, eu não gostei, eu assisti e sentia um sentimento que eu não valoro. Isso é fato. Agora, isso é um lixo, aí é qualitativo. Aí ferrou. Aí vai existir a opinião, entre aspas, errada. Porque talvez quem esteja errado seja você que assistiu errado. Ou você vai... Eu vou assistir uma série de terror esperando que eu varri, eu tomei susto, não gostei, chamei de um lixo. Quem tá errado? Aí tem um que é errado. Você, que teve a expectativa errada com a série. Algum tipo de análise. Seja porque você não fez uma boa pesquisa e não dominava Bleach direito, então falou besteira, falhou com... Bem, sobre Bleach eu preciso saber sobre isso que eu falei, né? Enfim. Mas enfim, também deixei aqui meus excuse me também, né? Os meus sorries, na verdade. Um comunicador, criador de conteúdo nesse sentido, por passar informação falsa. Quer dizer, como criador de conteúdo meio que você... Não, cara, assim, informação falsa. Se eu falei assim... Sem deixar claro que era... Assim, mas é meu canal, tá ligado? Então se eu falei... Então é meu entendimento daquela obra. Aí a gente tem que ver até onde uma discussão em um canal pessoal é uma testada de verdade ou é uma opinião pessoal sobre a interpretação ou entendimento. É porque tudo tem toda a carteirada, pô. Não existe opinião quando fala Deus Ex Machina, entendeu? Porque aí tu falou que é um Deus Ex Machina e não é o Deus Ex Machina, aí você tá passando desinformação. Porque aí vai ter pessoas que vão olhar a cena pelo seu canal, vão achar que é um Deus Ex Machina e não é um Deus Ex Machina. Lê, grandes problemas. Como se para reclamar de algo, o problema tivesse que ser grande ou pequeno. O problema para você reclamar de um problema é só ele ser um problema. Acabou. Então, por isso que quando eu vou fazer crítica, por isso que quando eu vou falar sobre a arte, por isso que quando eu vou falar sobre o vídeo dos outros, eu tomo o máximo de cuidado possível. E é um dos motivos que eu me blindo para a questão de crítica, é sempre falar de arquétipo. Eu sempre falo com arquétipo. Esse é um dos motivos que eu pareço esquizofrênico argumentando contra mim mesmo. Para já mostrar que às vezes eu não estou nem me importando com a pessoa que está falando. Eu estou espantalhando a pessoa para responder um arquétipo que ela tá falando, né? Porque aí a pessoa já entende que eu não tô falando da pessoa, tô falando desse tipo de argumento, que é super importante. E compreensão e nível de satisfação daquele que consumiu a obra, né? 36 mil views é uma quantidade boa. Então isso realmente não tem como negar, mas fazer vídeo falando besteira não é muito bom a longo prazo. Então, o que faz você estar certo? Não, falar vídeo falando besteira, fazer vídeo falando besteira não tem problema não. A galera esquece isso aí. Depois eu só falar que gosta de One Piece é genial, a galera... Mostrou isso. É isso aí, eu sempre sou que era genial. Você só tentou diminuir. Não tem erros nunca. Perna longa, e você se diverte muito assistindo isso pra você, tipo, é um tempo muito maneiro assistindo. Eu, por exemplo, gostava muito desses desenhos, se eu assistir hoje eu dou risada pra caralho, mas eu entendo que a proposta é ser justamente isso. A proposta é ser esse desenho bobo que o episódio seguinte não vai ter conexão nenhuma, não é pra ter peso narrativo nenhum, o Pernalonga não é pra ter peso narrativo nenhum. O que é peso narrativo? Quando eu falo peso narrativo aqui, eu quero falar do drama, do impacto, principalmente em relação a sentimentos sérios, né? Sentimentos que tragam uma reflexão mais séria pra você. Sim, especificamente sentimentos sérios, que eu quero dizer nesse ponto que eu trouxe aqui, né? Tipo assim, o Pernalonga, ele não quer que você pare. Que é um sentimento sério. Por que alguém chorando de dor em um traço caricatural e alguém chorando de dor em um traço realista, um é sério e o outro é menos sério? Porque a quantidade de rugas ou a quantidade de estilização em uma obra tira a seriedade dela. Isso não é seriedade. Sabe o que isso é? Verossimilhança. Você, ao olhar no ser humano caricatural, ao ver uma abstração de um ser humano, eu vou pegar aqui. Pô, mano, cara, porque eu sempre esqueço o nome desse vídeo maldito, sendo que eu cito ele umas 300 vezes. Cara, será que eu tenho aqui na comunidade do meu canal? Será que eu compartilhei ele? Eu vou cortar aqui, vocês vão ver. Cadê? Não. Cadê? Não. Não vai estar aqui. Não vai estar aqui, não. Não tá aqui, não. Cara, como é que... É isso aqui? Não. Ô, caraca, como é que eu vou pesquisar isso? Tá. Teste de autismo? Acho que eu já vi desse jeito. Não. Cara, o pior, eu não lembro nem o vídeo que eu usei isso aqui. Tá aqui, achei.
Que a merda. Vocês sentiram? Se vocês sentiram alguma coisa, são literais triângulos. Eu tenho um leve lacrimejada aqui, viu? É pesado. Triângulos. Porque um traço caricatural, uma voz, qualquer caceta tira a seriedade de algo. A gente viu triângulos numa música merda e deu pra sentir alguma coisa. Entendeu o ponto? É isso que o Oda faz. Ele não liga. Na verdade, ele liga porque tem todo o set de percepção. Mas ele não liga em perder você, Carlos, que não consegue de nenhuma forma ver essa estética, essa forma única que o Oda decidiu contar a história dele, como não boa. Por isso que é o literal, a obra não é para você. Então, questão de seriedade com traço, seriedade com piada, seriedade com estilo, com... que você reclamou lá, ai, não é assim que tem que ser um vilão, ai, não é assim que tem isso, não é assim que tem aquilo, ai, design, a forma de lutar, ai, não tem morte, teve morte ali, na moral, tá? Aquilo dali, é porque quando você morre, você não pode voltar pra reclamar, né, mas eu tenho certeza que se tu putz, eu tinha que ter colocado, Dani, isso aí é o triângulo, aquilo ali pode dar uns gatilhos no pessoal, Para e reflita e fica, caraca, mano, que situação, né, velho? Caraca, não, eu queria que você ria, entendeu? Então, quando eu falei aqui de peso narrativo, é disso que eu tô falando, que a história do One Piece, ele Não, ele não quer que você ria. Pô. Ele quer fazer você sentir por outra vertente que outras obras não o fazem. Cara, isso é sistematicamente diferente. Caraca, pior que é sistematicamente diferente mesmo. É tipo, não. Então, o cara não é patético pra você rir desse cara patético. É pra você ver que o cara é patético. E às vezes você se indignar o quanto desse cara patético tem poder. Entendeu? Então, não. Além do que o Oda, ele brinca com o tosco. ele tenta te trazer um impacto emocional e flertar com assuntos sérios pra te impactar no que tá acontecendo, na trama ali militar, na trama ali de ditadura, de maldade dos vilões. Existe essa vontade de te impactar dentro da narrativa. É isso que eu quis dizer. O que é peso narrativo? Você tá falando de drama? Sim. Drama é diferente de peso narrativo. Foi isso que eu quis dizer, sim. O impacto ali. O Você peso. tá falando de desenvolvimento de personagem? É diferente de peso narrativo. Também. O que você quer dizer com peso narrativo? Quer dizer com narrativa. O que você quer dizer com narrativa? Opa, caralho. Acertei. Você tá usando os argumentos de forma... sentidos públicos dessas palavras, né? A pessoa tem uma ideia do que tá falando. Peso narrativo é o quê? A história ter profundidade, talvez, ser muito bem feita. Sim. Mas eu te conto que roteiros de É séries disso que eu tava querendo falar. Eu achei que ficou implícito ali na minha fala. episódicas precisam ser muito bem feitos. Séries episódicas possuem uma necessidade de ter sempre inícios muito bons pra pegar a gente que não acompanha o episódio, a série em geral, né? Pegou ali daquele episódio. Precisa ter um desenvolvimento de uma trama daquela situação fechadinha e precisa ter uma conclusão satisfatória, a sua reviravolta interessante e muitas vezes Entendeu? Porque Cowboy Bebop não é ruim, seus bandos de corno. Ser episódico e uma narrativa linear não são coisas de qualidade sumariamente diferente. Cada um tem a sua qualidade própria, entendeu? Ponto. Um dos motivos que séries episódicas saíram é que é muito difícil manter a nível de qualidade e conexão em episódios, porque você tolera muito mais episódios medíocres quando se tem uma narrativa que conduz a sua expectativa e a sua antecipação sempre para frente. algum tipo de microprogressão que vai se juntando com outros arcos, né? Sim. Perna longa, pica-pau, coisas do tipo, são populares porque são bons. Sim. Como ele falou, tem proposta Funciona muito bem na proposta, né? diferente. Mas a escrita deles é boa. É ótima, sim. Senão não ia ser engraçado, senão não ia fazer sucesso com outros vários desenhos da época, né? As piadas, a construção de engajamento com o episódio. Mas o peso narrativo que eu quis dizer tem nessas obras? Ou o peso narrativo que ele vai trazer aqui, a noção técnica, também tem? Isso é tão foda, meu amigão, que um dos episódios mais pesados é dos do Tom e Jerry. Tem uma puta de uma reflexão. Eles vai lá, se mata por uma gatinha, perde tudo, aí a gatinha dá um pé na bunda deles, eles não tem mais nada. Fica no trem, no trem, eles ficam sentados no trem e o episódio já acaba. Cara, é só pelo choque, isso é muito mais pesado do que muita morte. Só pelo choque. Pra você mostrar como que o peso narrativo que você tá tanto pedindo nas obras, simplesmente um viés de qualidade. Se é um viés de qualidade e obras como Tom e Jerry conseguem passar peso em um episódio, quando eles querem, você teria que mostrar exatamente esse viés de qualidade. Porque boa parte da sua argumentação foi nula. A sua argumentação é, eu não senti nada com o episódio do Tom e Jerry de SUS, lá no episódio do trem,
Ou porque os episódios antigos, tá, foda-se, esse aqui não vai ter peso nenhum, porque no próximo episódio não tá de boa, porque não vai significar nada. Dane-se o que tá tentando refletir esse episódio, até porque talvez se fosse o último episódio o resto ia estar resetando, nem poderia pensar nisso, não é isso, mas você me entendeu. Ou, sou um bando de gato que cai e estica, não consigo sentir nada. O seu nível de sua argumentação são triângulos. Tá, aí eu falo, maneiro. Cara, agora, não tô te chamando de autista não, tá? Aquilo ali nem é um bom teste não, tá? Aí, deixa eu dar esse disclaimer. Ódio, a resolução dos conflitos, o carisma dos personagens. Tudo isso é feito numa história grande e numa história episódica também. O Pica-Pau também. Eu acho que eu quis dizer mais a profundidade, né? Nesse sentido. Não é pra ter uma mensagem. Profundidade também. Já que profundidade significa o tema que você está abordando e como você consegue passar isso para o nível de pessoas. Então, sim, consegue ter bastante profundidade para você pegar o que você está querendo dizer lá. Por que você acha que não passou um trem em cima do Tom e Jerry? Porque se passasse, não teria peso. Não passar e deixar você completar na sua cabeça o que iria acontecer, dado o simbolismo inteiro do episódio, torna isso pesado, é o que torna isso uma reflexão, é o que torna trágico. Não é pra ter um arco foda, é simplesmente pra eu rir. Então eu assisto esses desenhos e eu, legal, eu assisti um desenho animado e eu tô me divertindo. E eu sei que o próximo Você alinha que dois inimigos pela tristeza se juntaram para um fim, é ainda mais trágico. Berserk e Vinland Saga é melhor que isso, e mais profundo e mais dark que isso. Sim, mas Berserk tem todas as estruturas para isso. Tom e Jerry não tem, não. Conseguiu, aquele triangulinho também não tem, não. São triângulos. É um gato que vira panqueca, toma tiro e não morre. E te fez sentir pena. Cada um é ritmo da sua... Não falei nada aqui, viu? Tom e Jerry melhor que Berserk? Digo nada. Ai, eu tô morrendo aqui, eu não tô aguentando. Chega. episódio vai ser uma coisa totalmente diferente, outras piadas, coisas novas. Bem, dito isso, eu acho que o One Piece... Nossa, tô sem água aqui. Ele não consegue mesclar a sua idiotice, de uma maneira sadia de falar, tá? A sua idiotice de cartoon com a sua mensagem séria. Ele poderia ter começado o vídeo falando disso. Não, eu tinha que falar de Bleach, né? Foda, né? Desculpa aí, Nath. Porque eu acho que isso é um ponto básico. Cara, como... E a partir daqui, o seu vídeo inteiro, você não dá um argumento do porquê não, que não seja o seu gosto. Obras disruptivas partem do ponto que não vão agradar 100% do público. Por isso que filme de herói fica uma merda genérica comparada à HQ, porque ele sabe que a HQ ela é feita para um público mais nichado. Quanto maior o público, menos elementos dissonantes pode ter. Que é um dos motivos de One Piece ser tão bom, né? Ele conseguiu fazer esse tipo de narrativa universal, transcendental de gerações, né? Porque eu não vou falar disso agora, não. Como eu te falei, eu nem editei, eu só botei a música, né? Eu nem fiz cortes. Esses cortes que vocês estão vendo aí, ele é tudo automático do Recut, né? Então, eu não fiz roteiro. Se eu fosse fazer uma análise, a questão é, eu nunca vi esse editor. Caralho. Eu tô querendo sair do Adobe. Recut. Tem nada a ver. Deve ser o nome, então, Recut. Tá aqui, ó. Remova silêncio com o Recut. Cara, Recut é do Premiere? É do CapCut? Eu acho que é, né? Que interessante, sabia não. Pena que o CapCut é uma merda, velho. Culpa da gente. Você tem o CapCut, mas pô, o CapCut é muito mal otimizado. Como é que pode, pô? Eu edito vídeo em 4K no meu computador pelo Premiere e ele trava no CapCut, pô. Eu quis fazer uma análise muito elaborada com roteiro, introdução, meio e fim, porque eu sei que... Por caso vocês não saibam, eu trabalho com decupagem. Então não é algo, meu Deus, mega pesado. Então poderia, né, economizar 130 conto por mês. Aí o Photoshop a gente vai de outros meios. Né? Eu saio do Photoshop, a gente se vira, a gente pega outro aplicativo mais barato, né? E, né? Se eu fizer isso, a cobrança vai aumentar e eu não quero trabalhar tanto. Eu quero ser preguiçoso, meu Deus, cara. Definitivamente. Eu quero conseguir fazer o conteúdo mais fácil possível para conseguir postar e continuar no ritmo que eu consiga. Não precisa, cara. Se você deixar bem claro, se você tiver a humildade, porque não adianta deixar claro, porque não adianta você, gente, isso aqui é uma análise pessoal, mas é uma merda objetivamente. Não adianta você dar um disclaimer e não agir como disclaimer. Mano, se você é alguém leigo, acha como leigo, se porte como leigo e não tenha a pretensão de ter uma análise crítica embasada. Ou seja, tenha uma postura parecida com você teve aqui nesse vídeo, que não daria problema nenhum, beleza? Porque não é o primeiro anime. Fizeram, o que fizeram com você, fizeram com Dragon Ball, fizeram com Bleach, fizeram com One Piece, já vi fazendo com One Piece, fizeram com Naruto, fizeram com o que mais? Fizeram com Gurren Lagann, já vi fazer com Gurren Lagann também, que é pagar um streamer que não gostou. Fizeram com Jojo,
Mano, acho que o Ale foi pago pra assistir Jojo e ele odiou. Só que aí depois ele reassistiu e gostou. É uma putaria. A mesma coisa, Jojo. Pô, mano, Carlos, tu já assistiu Jojo? Primeira temporada não, mas tu já assistiu Jojo? Porque, pô, mano, o Jojo é mais dissonante. Eu tive dificuldade de assistir Jojo, pra vocês terem noção, né? Pra vocês terem noção, eu gostei do anime ser mais feinho do que o mangá, porque no mangá é tão bem feito que chega, e a dissonância é tão mais bem feita que um anime que chega a incomodar, velho, o padrão estético, mano. Mas a gente vai. Não me cobrar tanto, então O que dá pra você desenvolver. Eu não me preparei, não fiz nenhum tipo de roteiro. Independente de eu concordar ou não. Mas os 4 primeiros minutos disso aqui, eu acho que ele errou muito. Pra mim, não funciona. Porque ao mesmo tempo que eu quero me importar com o que tá acontecendo, eu sinto que a própria obra não se importa o suficiente. Ou seja, o peso Eu discordo, mas eu entendo que ele pode sentir assim. que devia ser aplicado em certos momentos, ele é totalmente destruído por esse elemento comédia goofy e pateta que tem na história. Tá, enfim, voltando a falar sobre o anime em si. Eu assisti o anime, mas também parei pra ler o mangá, algumas partes estavam insuportáveis. E sinceramente, gente, pra mim o problema não tá só no ritmo. O ritmo é um grande... Aí, pra mim, é onde ele mentiu, tá? Aí eu não consigo. Um dos problemas de One Piece pra ele foi ritmo, foi história. Porque quando chegou em Alabasta, quando chegou aonde a história fica boa, quando chegou na luta contra o Crocodile, ele gostou. Ou seja, se One Piece fosse num ritmo gostoso, bem animado e dinâmico, ele iria gostar sim. Porque o que faltou para ele era uma forçação de qualidade, assim como tem pessoas que gostam de Kimetsu no Yaiba só por causa da animação, e não tem nada demais naquela história, é o mais água com açúcar possível, mas ele tem uma qualidade objetiva na animação dele, que você vê e é bom, que isso força você a entrar na jornada, que por você estar na jornada, você acaba deixando com que a mesmidão que essa história lhe emocione. Porque mesmo eu não gostando do arco do puteiro, não gostei do arco do puteiro, não gostei da vilã, eu achei antiético para achei uma merda. Quando eu vi aquela personagem fazendo os mais altas crueldades, eu só pensei em uma coisa. Ela tá agindo como a maior filha da puta que eu já vi nesse animezinho. Mas como isso daqui é um anime de amizade, vão mandar uma historiazinha trágica para tentar me sensibilizar. Eu não vou me sensibilizar porque não vai estar na proporcionalidade para mim. Eu vou ficar puto. E vou parar de assistir. Adivinha? Aconteceu. Aí teve o passadozinho triste lá. Eu falei, foda-se, ai que dane-se. Porque não teve proporcionalidade. O meu ranço com ela era muito maior. Por exemplo, e eu comparo com a própria obra, tá? A menininha que aceitou morrer pro Tanjiro, aquela abrir a mão lá para receber o doce abraço da morte do Tanjiro. O bichinho lá pequenininho, lá da lua, lá que ele despertou lá o Deus Ex Machina do fogo, né? Deus Ex Machina, as fodas do fogo, que não é Deus Ex Machina, é surpresa. Até o arco do Rengoku, que é muito mal feito, do trem, que eu também, mas eu senti mesmo assim, porque você entende, o vilão, você entende a noção dele, até a tristeza dele. Nessa daí eu não gostei, eu já percebi na hora. Ela tá filha da puta demais pra uma historiazinha qualquer, a história vai ter que ser foda. A história dela vai ser, meu Deus, me torturaram por 80 anos, eu tô aqui me vingando. Não foi isso, não senti. E eu gostei do final do arco, porque a luta final é foda. Mano, a luta final é uma das lutas mais dinâmicas e fodas que eu já assisti nos últimos anos. Eu que não tava gostando da obra. Eu que vi um erro narrativo, um erro de proporcionalidade, um excesso de apelo barato, uma repetição de fórmula ridícula. Por causa de animação bonita, brilhante, dinâmica, tamo aqui, né? Bem, faltou isso pra ele. Eu tenho certeza que se ele tivesse começado a assistir One Piece pelo Recut não, vamos lá, né? Dragon Ball DR. É isso aqui. E eu acho que tem aqui Multimídia, tem Naruto, tem One Piece DR dublado. Aqui, ó, East Blue do total de 1 a 45 episódios. Se eu não me engano, o cara que fez isso daqui falou que não tá perfeito, ele não era tão bem de edição até ele fazer isso aqui, tá? Eu cliquei em dublado, porque veio normal. Aqui, isso mesmo, ó. East Blue, ou seja, aqui. Aí aqui do 45 ao 100, Skype, cara, Skype ficou minúsculo. G8, arco semi-filler, Walter Sever, ele tira a lentidão de One Piece, redita e reassiste. Tem o problema objetivo disso ser um canon de fã, que pode dar problema? Sim, isso pode dar problema.
mas é mais ético do que colocar num ponto X, e é sim uma forma válida de se consumir One Piece para as pessoas que estão mais acostumadas com o dinamismo dessa geração. Então, tô de boa. Mesma coisa com Dragon Ball e Naruto, pode assistir por aqui, tá? E se você gostar, mano, vai pro clássico. Mano, se você começou a gostar, se você sentir, ó, eu acho que eu consigo tancar a enrolação do clássico, você vai pro clássico. Ou, depois que você assistiu, mano, você acaba muito do clássico? Vai pro clássico. O importante é estar na história. Ou vai pro mangá direto. Um problema de One Piece, um grande problema do No anime? anime One Piece, mas a partir de um certo momento eu comecei a assistir em 1,5x. Ah, ele assiste. Pô, Ó, calma. se quem aí estiver assistindo com o Carlos, quando ele terminar o anime, mano, paga pra ele assistir essa versão aqui. Pelo menos o primeiro arco. Pra ver se ele sente alguma coisa diferente. Pois Deus, faria de novo. E muitos animes clássicos também faria isso. Ele assistiu em 1,5x, assisti, cara. E ficou muito melhor, sinceramente, porque a lentidão que esse anime tem é descomunalmente... Cara, tem uma palavra. realmente, o anime de One Piece é lento, Mas, cara, ver anime acelerado, você tá atrapalhando. Não, e eu só fiz isso nos últimos episódios ali que eu tava assistindo. Todos eu assisti deitado aí na Netflix, na TV, realmente. Aí quando eu falei, cara, eu não tô me divertindo parando só pra assistir One Piece, eu tenho que fazer outra coisa enquanto eu assisto One Piece, porque tá insuportável de chato. Aí eu botava na esteira, deixava em 1,5x, e aí ia pra esteira. Todos os momentos corretos que estão sendo adaptados. Sim. É porque o pessoal fala muito que é a história, né? A história é a parada. Né? Se a gente tá falando do mangá, então é mais a história do que exatamente a adaptação do anime e seus ritmos. Oxi. Cara, não me fala que você já assistiu o mangá e depois você assistiu a adaptação dele. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Acho que, pelo menos dos antigos, de anime recorrente. Mano, só lê Naruto, o mangá, só lê Dragon Ball, só lê One Piece. E você vai ver que os animes, quando eles querem, eles enchem. Cara, até hoje eu não tanco o arco filler aonde o Zoro cortou. O Zoro cortou o metal antes de cortar o metal. Naquela saga lá onde ele tinha que cortar as correntes. Olha, mas ali ele tava tendo tempo de se... Tava tendo tempo de se concentrar. Independente, isso tira o peso narrativo da conquista do Zoro, fela da mãe. Não vem passar pano, não. Não toma. Eu imagino, né? Você está destruindo. Mas eu concordo. Nada na vida você tem que assistir em X elevado, ainda mais se você estiver gostando. Ainda mais não. Se você estiver gostando, você assistir uma parada em 2x, 1,5x, eu acho um crime também, sabe? Você tá até tiktokizando né, o entretenimento, que era pra ser uma coisa que era pra você se divertir. Pelo menos ele sabe. Né? Ou seja, ele fez isso porque ele não tava gostando, ele tava se torturando, o ritmo é muito ruim. Mano, na moral, velho, é porque agora o pessoal pagou, né? Pagou, então... não... Investir assistindo durante 2 horas um filme, não é pra você assistir em 2x. Se você tá assistindo aí, é porque você não tá gostando. Era no caso de One Piece? Era. Não tava gostando de One Piece, então eu fui, cara, quero ver o que acontece, quero que chegue logo na parte que é boa, não tá legal, não tô me divertindo, não tô rindo, tá muito devagar, então, sim. E no caso de One Piece, que é uma que eu não tava gostando, não me arrependo de assistir 1,5x e vai ser dolorido. Deu vontade de assistir One Piece de novo. Ai, cara. E o pior é que o East Blue, ele foi reanimado, não foi? Tem isso na Netflix? A nova versão do East Blue? Tem? Assistir novamente em live, quando eu for fazer a live 24 horas. Vai ser dolorido. Ação de tensão, você tá destruindo. Quanto tempo tem o East Blue, velho? É verdade e é... Vocês vão ver também. Tem 61 episódios. Então tirou quase 20 episódios do East Blue. Quase 20 episódios. Cara, é bastante, né? Aí, vezes 20, né? Que é o tempo médio. 340 minutos de vídeo. Ô, caralho. 5 horas e meia, basicamente, né? 5 horas e meia, quase. Tirou do ar. E eu acho que ele também edita o episódio pro episódio ficar mais dinâmico. Que compensa. Destruindo. Então, a parada tá destruindo a atenção. Eu tenho que assistir, né? Talvez eu possa depois assistir e ver se vale a pena. O de Dragon Ball vale a pena para caramba. O único problema é que tem filler boom de Dragon Ball, velho. E eu não cheguei ao ponto onde esses filhos acontecem, né? Eu acho que o próprio One Piece faz isso. Essa é a questão. Se eu acho que o próprio One Piece faz isso, por que eu vou me importar em ver a tensão sendo construída? Que eu acho que todas as tensões, praticamente, com exceção de algumas partes, são destruídas pelo próprio One Piece e a sua comédia. A forma isso que eu que os acho. momentos emocionais são exibidos e desenvolvidos. Mas os momentos emocionais, assim, que a galera mais prega ali, do início, vi todos, assim, normal. A parte da Nami, a parte que o Shanks perde o braço dele, enfim, por aí vai. Você tá destruindo a teatralidade dos diálogos. Uhum. Eu poderia ter visto One Piece. Não sei se tem em português, mas One Piece... Não tem em português. One Piece. Escreve. One não aparece. Vou pegar aqui no Reddit. Aqui, ó. One Piece. Eu não só falo inglês. Não tem em português. Mas dane-se, né? Assistir. Não, pra cima. Gente mesmo, hein? Acho que ele iria querer. Mas eu acho que ele iria querer dublado, né? Então o One Piece DR tá o suficiente. Mas eu acho que o One Piece tá melhorzinho ali pelo que eu vi. Mas aí é fácil.
Porque o cara falou que ia melhorar, porque o One Piece foi o primeiro que ele fez. Eles, né? Foi o que Pega o falaram. anime e corta tudo que não é do mangá, então ele fica com um ritmo muito melhor. Sim. E se você já tá vendo um anime 1.5x, por que você não foi ler o mangá? O mangá é direto ao ponto. É 100% a obra original. O anime tem um monte de gente metendo a mão. Eu preferiria ler o mangá agora, né? Mas agora já querem que eu veja anime. Mas eu vou te falar, por que eu quero ver o anime? Por causa de vozes. Porque eu tava assistindo One Piece justamente pra eu entender a vibe, a voz, o tipo de interpretação do que o personagem geralmente pede. Porque eu vou fazer vídeo do Voice Makers, né? Então eu preciso saber isso. E também as músicas, né? De eu saber as aberturas, de eu saber a trilha sonora. Porque quando eu tô fazendo um vídeo de One Piece, eu tô editando um vídeo de One Piece, eu preciso saber, essa trilha sonora toca mais quando é a parte engraçada, essa aqui é mais séria. Essa aqui só toca pra esse vilão, então eu não posso pegar essa música séria e botar num momento normal, sabe? Então, era um estudo além da história em si. Eu precisava entender toda a Pô, construção. tu não consegue se divertir com isso, não, velho? Na moral. Mas depende muito de como ele vê o trabalho dele e essa parte específica do trabalho dele, né? Eu já fiz isso e achei muito divertido. Eu consegui, fiz uma edição de Fairy Tail e eu consegui assistir Fairy Tail porque eu fiz exatamente isso, tá? Eu fiz exatamente isso, eu consegui assistir boa parte de Fairy Tail por causa disso, né? Eu consegui me divertir porque eu fui analisando certas especificidades. Chegou a um ponto que eu me envolvi com a história. Nem sei qual foi. Eu só sei que eu comecei odiando aquela merda, odiando, e cheguei lá no coisa do Dragon lá, do bichinho do gelo também, já tava, vai, bora. Construção audiovisual das cenas pra eu conseguir produzir depois. E deu certo, realmente fiz o amigo controle depois e tal, e deu tudo certo. Mas, foi por esse motivo, né? Pelo motivo, esse era o motivo. Talvez eu devesse ter dito isso no vídeo pra não ficar esse climão aí de cocô, talvez. Tipo, isso aqui descredibiliza muito o que você tá falando, porque mostra como que a Eu não estou valorizando a experiência. sua briga pessoal com os fãs de One Piece influenciaram totalmente a sua experiência. E eu acho isso ok. Então, não vou me repetir muito, mas sim, é exatamente isso. Depois me caiu o ficha, foi exatamente isso. Pra um adulto, velho, eu não consigo achar isso aqui, tá, gente? Porque é tão mínimo. Mas eu já falei que faz sentido pelo número de episódios. O anime já não é aquelas coisinhas maravilhosas dos tempos atuais. A animação não é tão fluida. Porque você pega o anime de One Piece e compara com os animes de hoje, Jujutsu, Kimetsu, realmente não tem nada lá que seja excepcional. Agora, se você pega o mangá, você já tem muito mais excepcionalidade, né? E eu falei isso de Dragon Ball no meu guia de Dragon Ball, né? O mangá de Dragon Ball ainda é uma das obras definitivas de lutas de Battle Shonen. Dragon Ball em quesito mangá ainda é uma obra a ser superada, pelo menos no sentido da sua proposta. Um anime é como se Dragon Ball é um dos auges do mangá. Um anime de Dragon Ball não é um dos auges do anime na época e muito menos hoje em dia. Então, ponto dado pro carro. Também pego raiva de fandom chata. Também. Acontece. Eu não consigo dividir as coisas. Passando pano pra si mesmo. Cara, eu já peguei raiva de alguma fandom. De fandom. Eu vou falar que não, mas é porque eu não gosto de rede social. Eu só tô no YouTube, eu só tô no X. Eu tô no X pra fazer estudo e pra tentar crescer o canal. Eu sou todo no Facebook, não é nem minha conta dos meus clientes. Só tô no Instagram por causa dos meus clientes. Só tava no Orkut por causa dos meus clientes também na época e pra jogar Colheita Feliz. Colheita Feliz e Café Mania. Eu não gosto de rede, não gosto. A única rede social que eu uso é o YouTube. E o padrão de consumo do YouTube é diferente do padrão de coisa. Tipo, eu nunca peguei ranço de alguma obra porque algum youtuber falava merda dessa obra. Porque a interpretação do YouTube não é o que a obra quer dizer, então eu nunca peguei isso também. Então eu não sou a pessoa certa pra falar sobre isso, não. Direito. Enche a porra do saco. Não é saudável desfazer. Mas enche o saco como criador de conteúdo. E também, como criador de conteúdo, por eu ser novo nisso e eu ser tão leve nas minhas críticas, ser tão puritano, tão certinho nas minhas críticas, isso meio que não dá margem pro pessoal encher meu saco. As únicas vezes que o pessoal veio encher meu saco foi culpa de Genshin, mas é Genshin, culpa de Yu-Gi-Oh! Eu tava falando sobre Yu-Gi-Oh! E um cara falou que Yu-Gi-Oh! Não era complexo e ficou retrucando. E daquele vídeo da Reply sobre Berisu, que eu achei uma merda, achei uma bosta. Aí veio um cara encher o meu saco e eu só levei porque eu achei fofinho ter um hater. Eu te entendo. É um porre. Você fala 1A, vem, caralho, 55 pessoas do além. E olha que ele é um cara que provavelmente faz uma análise muito coerente e madura em relação às coisas que ele assiste. Então, se até assim os fãs enchem o saco dele, imagine eu, né, que fiz um vídeo aqui falando os meus sentimentos. Falar de um monte de coisa que não É por isso que eu não quero fazer análise tão bem elaborada, porque além de eu achar Posso ser sincero? Não vou ser sincero, não. que não vai dar retorno pra mim, também acho que Eu ia falar que a proporcionalidade ia ser diferente, mas aí eu lembrei do Guto, lembrei do Chapéu de Palha, lembrei do... Qual é o nome do corno que era vlog do Enel, o canal dele? Ele mudou o nome do canal, esqueci. O antigo vlog do Enel, mesma coisa. Não, né? O pessoal prefere dar rage a argumentar. É muito mais fácil. Então, sim, se você dá a sua opinião na internet, se você fala de qualquer coisa que as pessoas têm um vínculo emocional,
você não está atacando a literatura, você não está atacando a arte, você está atacando o sentimento das pessoas. Ao você não gostar, você está ofendendo a pessoa, atacando a pessoa e nulificando os sentimentos dela. Isso é muito comum das pessoas. A sua existência da crítica negativa ofende a pessoa, porque você está negando, nulificando. Se isso parece com comportamento até mesmo político de algumas áreas, seja religiosa ou não religiosa, seja identitária ou não identitária, porque é exatamente isso. E isso não vem necessariamente de movimento. É a necessidade da pessoa. Se você tem um vínculo emocional com algo e uma pessoa fala mal desse algo, mesmo que levemente, a pessoa vai sentir. Isso é inerente ao ser humano. Porque não é tão fácil retirar o eu da ânima. Então, você fez isso, o Carlos é a prova disso e o narrador também. E um pouquinho eu. É um trabalho que você não vai agradar todo mundo. E, claro, essa é mais uma expectativa minha de querer agradar todo mundo, né? Se eu for criar uma parada. Porque se eu for trabalhar muito bem na parada, eu queria agradar o máximo de pessoas possíveis. Mas se eu fizer um negócio desse pra um público muito chato, não sei. Eu acho que eu vou acabar me sentindo infeliz com o conteúdo que eu tô fazendo. Faz sentido, eu te entendo, cara, eu te entendo. Mas isso destrói todo o propósito desse vídeo que você tá fazendo como análise. Não, que lá na frente eu falo mais sobre Necessário. sobre os pontos de escrita mesmo, de escolhas. Você olha assim, cara, não precisava disso. Em alguns timings de comédia é muito bacana eles deixarem mais calmo, mais devagar. Mas a maioria dos suspenses não envelheceu bem. Assim como animes antigos também, sei lá, o Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball. A gente sabe que esses animes eles têm uma barriga imensa, então isso faz todo sentido. É uma coisa que acontece pra caralho. Tudo bem, isso não é um problema real, assim, tipo, só One Piece tem isso, Naruto também tem isso, por exemplo. Então, assim, o ritmo não é o maior dos problemas pra mim. Pra mim, o maior dos problemas tá sendo a própria história. A história, gente, assim, a história é ruim. Até agora. Por quê? Por quê? Calma, vou falar, calma. O que caracteriza a história ruim? Vou falar porque que ela é ruim pra mim lá na frente, né? Mas, tá, deixa ele falar, né? Porque é foda eu falar, lá na frente eu vou falar. Eu tô sendo fã de One Piece, cara, agora. Lá no minuto 40, eu começo a falar porque que a história de One Piece é ruim. Aí fudeu, né? Falando ali, tecnicamente, por que eu acho que algumas partes são acertos e erros, e eu tento falar, olha, se você curte isso aqui vai ser um elemento... Será que eu vou terminar esse vídeo hoje ainda, mano? Puta merda. Se você não curte, pode deixa eu prejudicar, ver. e vice-versa. Vamos embora, falou. Não aguento mais não.